Olá, irmãos. Vamos ao culto dessa quarta-feira. Quero ler o que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a seguir. Diz assim: Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. É aquele negócio, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu entendo assim, eu não concordo com isso, contendas de palavras que servem somente para perverter os ouvintes, que serve somente para confundir, que serve somente para atrapalhar. E aqui ele prossegue: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar a Deus aprovado. O que importa não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu... o que importa é estarmos aprovados por Deus. O que importa é estarmos no lugar que Deus nos deixou esperando. É estar fazendo aquilo que Ele ordenou que nós façamos. O ideal é ser aprovado por Deus, e só é aprovado por Deus quando você obedece a Deus, quando você conquista conhecimento e pratica aquilo que você aprendeu, quando você consegue conciliar a sua vida cristã dentro daquilo que você entende ser a vontade de Deus. Isso é que leva a essa aprovação que faz a diferença na vida do cristão. O que se pensa, o que se deixa de pensar, se nós formos analisar, toda pessoa acha que está certa. É muito difícil, principalmente numa igreja, alguém fazer algo pensando que está errado. Não, vou fazer, eu sei que está errado, mas eu vou. Não. Quem está em igreja, quem está tentando buscar a Deus, tudo que faz é pensando que está certo. Mas nem tudo que nós fazemos traz a aprovação de Deus para a nossa vida, traz a confirmação de Deus para a nossa vida, traz a honra de Deus para a nossa vida. E é isso que importa. Não importa se você vai prevalecer sobre o amigo, ou se você vai entristecer aquela outra pessoa, ou se você vai impor a sua opinião de uma maneira ou de outra. Isso são coisas humanas que você pode fazer em qualquer outro tipo de grupo social. Agora, o que interessa para quem está na igreja, para quem é da igreja, é conquistar a aprovação de Deus. É conquistar o consolo do Espírito Santo. É obter a direção da palavra de Deus, é obter a honra de Deus, é orar e Deus responder, é vencer as setas do diabo, é vencer as informações dos seres espirituais malignos que estão a rodear como um leão, tentando devorar, tentando tragar quem não está firme no Senhor. O que importa é você estar andando na direção certa, é você estar parado, se estiver parado, no lugar que Deus te deixou esperando. A opinião do homem, ela não importa, o que importa é ser aprovado por Deus. Se essa aprovação custar alguma coisa difícil, custe o que custar, mas sem a aprovação de Deus é desprezível qualquer coisa que se faça na consequência de ser cristão. O principal objetivo de um cristão não é cantar, o principal objetivo de um cristão não é ser um grande pregador, ser um exorcista, ou ser isso, ou ser aquilo. O que importa na vida do cristão, segundo essa palavra, segundo outros textos, segundo o que se entende da proposta de Jesus Cristo, é nós sermos aprovados por Deus, é nós sermos confirmados por Deus, e é aí que está a nossa razão.
A razão que interessa não é a de opiniões, não é a de conhecimentos humanos, não é a que prevalece. A razão que produz resultado espiritual, essa é a razão que interessa para quem está na presença de Deus buscando Jesus, buscando aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nós precisamos de ter os sinais da aprovação de Deus. Ter os sinais da aprovação de Deus. Eu posso fazer uma análise explicativa na própria condição desse tempo, dessa igreja Shekinah. Porque quantas pessoas têm falado que a igreja está fechada, que não tem igreja, que não está congregando, que está se sentindo desamparado e tem saído daquele lugar que Deus colocou, porque quando você está numa igreja, você tem que ter a sensação, você tem que ter a convicção de que é Deus que te colocou ali naquele lugar. Senão não adianta você estar ali se você não tem uma ligação direta com Deus. Se você estar ali como está em outro lugar qualquer. Quando você tem um vínculo, quando você tem um pacto com um lugar, você precisa de confiar nas coisas que estão acontecendo naquele lugar. E eu tenho visto tantas pessoas que têm reclamado, que têm desprezado a direção de Deus para essa igreja e às vezes não tem se dado muito bem. Ao passo que as pessoas que têm tido paciência, a mesma paciência que nós temos tido, nós que eu digo, a minha pessoa, no sentido de dirigir a igreja, de esperar em Deus o momento certo de agir, de não sair da posição que Deus opera. Existe uma posição que Deus opera e talvez essa posição não esteja dentro dos limites da nossa compreensão ou daquilo que é razoável para nós. Eu quero que você entenda isso nessa noite. E eu quero que você busque isso que está escrito aqui nessa palavra, a aprovação de Deus. Busque ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Aquele que Deus coloca e a pessoa espera no lugar que Deus colocou. Deus envia e a pessoa executa aquilo que Deus praticou. Mas uma pessoa que vive aprovado no lugar que Deus coloca, do jeito que Deus aloca, do jeito que é para estar, porque é somente assim que alguém pode ser aprovado por Deus. Recebe essa palavra nessa noite com amor e com atenção, e que o Espírito Santo possa falar mais alto ao seu coração.